que me perdoe. E cá estamos para a conclusão da nossa aula de storytelling. Eu sei que você já tão triste, puxa, conclusão, não acredito, que triste, que pena, eu sei, eu também estou assim. Só que vocês não perdem por esperar. Hoje tem muita coisa boa, e nas próximas 2 semanas, gente, tem muita coisa melhor ainda. O negócio assim tá de altíssimo nível para vocês. Vou até dar um spoiler do que a gente vai ver aqui hoje, e já vou fazer aquele disclaimer, vocês vão ver aquela bagunça de layout de slides aqui. A partir de agora, esse é o último estilo Mori, depois a gente vai para aquela zona que eu costumo fazer e que eu repito, prestem bastante atenção, vai ser bem importante para a gente na parte 3 dessa aula de hoje. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre a importância de conhecer o público e como a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais integral, sem ser aquela coisa de, eu acho que eu sei quem é a pessoa que vai estar me ouvindo. A gente vai entender um pouquinho mais como roteirizar as nossas apresentações com base numa técnica super legal que eu uso assim no meu dia a dia e gosto bastante. E por último, a gente vai ver um pouquinho sobre tela de PPT. Não necessariamente sobre design, mas sobre algumas regrinhas e boas práticas que é super importante seguir. Quem sou eu para ensinar design para vocês, né? Mas algumas boas práticas que são super importantes para a gente poder transmitir nossa mensagem de uma maneira mais coerente. Assim. Antes da gente passar para os temas novos, vamos lembrar o que a gente viu na quinta passada, só para ficar bem claro na cabeça de todo mundo, se alguém perdeu, e para a gente relembrar também alguns conceitos importantes. Então, a gente falou sobre a definição de storytelling, que nada mais é do que contar histórias, e aí eu acrescentei para vocês que é contar histórias para um objetivo específico. E nesse caso, a gente está falando de conexão. Gerar conexão, gerar engajamento, fazer com que as pessoas prestem atenção no nosso conteúdo. Então, storytelling é isso, é uma ferramenta que a gente usa para criar conexão entre uma pessoa e outra. E a gente viu várias coisas científicas do porquê que é importante a gente usar o storytelling, entre elas aquele estudo da Forbes, que mostrou para a gente que quando a gente transmite uma informação através do storytelling, aquela informação fica 22 vezes mais memorável do que se a gente tivesse só transmitindo a informação de uma maneira assim, batida, sabe? Meio que a gente tinha na escola. Então, papum, recebi informação, você que lute para gravar. Se não gravar, prometeu. Quando a gente traz o storytelling para costurar essa informação, ela fica muito mais memorável. E assim, 22 vezes é muita coisa, gente. Eu acho um absurdo esse 22 vezes. É bom demais, assim. A gente viu também sobre uma coisa super nova, uma técnica de storytelling super nova, que é a retórica, mais ou menos 2.500 anos, como eu falei para vocês. E aí tá, só para a gente lembrar quais são os 3 pilares importantes da retórica, coisas que é bom vocês terem em mente na hora que a gente for criar os nossos conteúdos. Então, tem o ethos, que deriva do grego ética, e é aquela hora que a gente mostra que a gente tem boa moral, que a gente sabe o que a gente está falando, que a gente tem autoridade. A gente viu logos, que vem de lógica, eu ia falar de raciocínio, essa ideia. O logos que vem de lógica, do grego, e ele traz para a gente toda aquela parte lógica que as pessoas precisam ter para acreditar naquilo que a gente está falando. Então, estudos científicos, argumentos, coisas que de fato são pautadas não em achismo, mas em conhecimento factível. Super importante sempre trazer isso. E por último, a gente viu o pathos, que é a emoção, a empatia, uma tradução aí do grego para empatia, que é a hora que a gente faz a conexão emocional com as pessoas. A gente até comentou um pouquinho que às vezes, alguns conteúdos focam muito no pathos, né? Por exemplo, propaganda, por exemplo, filme, e não necessariamente tem os outros 2 pontos. E funciona super bem, né? Vai da necessidade de vocês, só que o ideal, como a gente viu, é sempre ter os 3 para poder atingir a maior parte dos públicos que a gente precisa. E, geralmente, as apresentações, conteúdos que a gente produz não são para entretenimento, né? Então, como não é para entretenimento, geralmente, o ethos e o logos ficam muito importantes aí nessa equação. E a gente viu também sobre o 5W, que é uma coisa que vocês também já estão cansados de ver, mas só é importante lembrar que sempre eles precisam ser respondidos. Se não forem respondidos, você tem que estar ciente que você não tá respondendo, é uma coisa consciente. Então, não quero falar onde no meu conteúdo. Tudo bem, se você não acha que não é importante, pode omitir. Mas é importante ter ciência aí que os 5 pontos deveriam ser respondidos, e se não forem, é por uma escolha sua. Mas é bem simples, só para a gente lembrar. E a gente acabou, a última quinta-feira, falando sobre empatia.
que é tipo uma chave de ouro, uma chave mestra para a gente conseguir gerar a tal da conexão, né, que a gente está buscando nos nossos conteúdos. E aí, agora sim a gente vai começar a ver um pouquinho sobre como que a gente pode ter empatia se a gente não conhece a outra pessoa. É impossível. Não existe empatia sem saber quem é a outra pessoa que está ali do outro lado. Você não consegue calçar um sapato que você nunca nem viu. Então, é super importante ter um conhecimento da pessoa que a gente vai impactar. Eu vou parar minha apresentação aqui para a gente fazer alguns combinados hoje. Aquela mesma coisa de sempre, me interrompam quando vocês quiserem, abram o microfone quando vocês quiserem, dúvida quando vocês quiserem. E eu preciso dar um spoiler. Spoiler alert aqui. Nas próximas semanas, aqui nas 2 próximas quintas, vocês vão ver um conteúdo na mesma linha do que a gente está falando aqui, só que mais voltado para a oratória. Então, como a gente pega esse conteúdo que a gente criou e transmite ele? Lembram que eu falei para vocês a diferença entre retórica e oratória? Retórica é a arte de falar bem, que é o que a gente está aprendendo aqui, a arte de se comunicar bem, de estruturar bem as ideias, de comunicar uma informação de maneira integral. Oratória, já em contrapartida, é a arte de falar em público. Então, vocês vão ter aí o conhecimento completo nessas 4 quintas-feiras sobre o tema comunicação. Não vai ser comigo, porque claramente, como vocês puderam ver, eu preciso fazer essa aula, mas vai ser com uma pessoa, assim, que... Eu não vou falar quem é, eu vou deixar que ela se apresente no dia e tal, não vou dar muitos spoilers, mas estejam aqui. É só o que eu posso dizer para vocês. É um negócio, assim, top demais. Lincoln mandou bem, hein? Mandou bem. Um ponto que eu queria falar para vocês sobre isso, não é só esse spoiler. Vocês vão ter muito conhecimento prático de apresentação nas aulas dela. E vocês vão apresentar. Porque se não fosse apresentar, não ia ter graça, não é mesmo? Só que vamos apresentar o quê, pelo amor de Deus? Sobre o que eu vou falar, o que eu tenho que construir, o que eu tenho que esquematizar, é aí que vem o ponto. E esse é o combinado que a gente vai fazer agora. Como na próxima aula vocês vão precisar ter uma apresentação para fazer, é hora da gente escolher qual é essa apresentação, porque hoje a gente vai começar a roteirizar ela. Então, hoje a gente vai roteirizar, vai ver um pouquinho sobre o PPT, e aí, na próxima aula, vocês vão aprender várias técnicas de oratória para depois apresentar, vocês vão receber feedback dela, que é uma profissional de comunicação. Então, vai ser super importante a gente ter uma definição clara de qual tema que a gente vai ter. E aí, assim, a dica, acho que uma coisa que pode ajudar vocês é talvez pensar em algum tema que vocês queiram apresentar no próximo Show and Tell aí da Mori. Por que não? Então, talvez, se vocês já tiverem alguma coisa em mente, se vocês já estiverem pensando em alguma coisa, pode ser uma ótima alternativa. Então, a gente pode fazer um Show and Tell aqui interno e pode ser esse o tema central do negócio. Aí vocês podem pensar em projetos e coisas que vocês estão realizando e que vocês querem comunicar para o resto da galera. Pode ser outra coisa? Pode ser uma apresentação que eu vou fazer para o cliente? Super. Pode ser uma apresentação que eu preciso fazer para os meus liderados? Super. Uma apresentação que eu preciso fazer para o meu líder? Super. O que vocês quiserem. É super importante que seja alguma coisa que faça de fato sentido com a realidade de vocês, no dia a dia, né? As coisas que vocês praticam. Então não adianta muito a gente escolher, eu vou falar sobre ecopontos e ecoparadas para reciclagem de lixo na cidade de São Paulo. A não ser que seu cliente seja eco-urbis, talvez não faça tanto sentido, apesar de ser um tema super importante, é uma coisa que talvez você não vá usar no seu dia a dia. Ou, sei lá, falar sobre a extinção dos pandas. Não sei, também isso é uma coisa que vocês usam no dia a dia, a não ser que vocês sejam designers aí de produto da WWF, né? Não sei, vai saber. Então, independente do que vocês escolherem, é importante que seja uma coisa que faça sentido que vocês vão poder usar, porque eu acho que a aplicabilidade faz toda a diferença na hora de aprender. Então, comecem a pensar, já agora, a partir de agora, assim, papum, comecem a pensar em qual tema vocês vão querer abordar, e é importante ter isso super bem definido já a partir de agora. Ficou alguma dúvida sobre essa definição do tema? Querem levantar algum ponto, dar alguma sugestão? Vocês que conhecem o dia a dia aí, talvez, pensei em fazer isso, aí pode ajudar os outros, não sei. Alguma info? Não? Então, beleza, vamos avançar aqui. E aí, deixa eu apresentar de novo, esqueci que vocês não estão vendo. A gente encerrou na semana passada falando sobre empatia. E a gente vai abrir aqui hoje falando de novo sobre empatia. Se empatia é a chave para a gente fazer boas apresentações e se comunicar bem,
a gente precisa aprender a mapear essa empatia, a entender como que a gente pode gerar essa coisa tão incrível e que é tão intangível às vezes, né? Como que a pessoa pode sentir que eu estou me conectando com ela e estou sendo empático? Bom, vocês todos conhecem uma ferramenta assim de core salteado e que é uma das melhores para fazer eu ia falar mapa da empatia, mas é que tem o mapa da empatia, né? E não é o mapa da empatia que a gente vai ver. Para fazer uma jornada em busca da empatia. O mapa da empatia é ótimo também, tá? Então é uma ferramenta muito boa se vocês quiserem usar também. Só que a gente vai ver uma mais simples ainda, uma mais iniciante ainda, que é, rufem os tambores, a persona. A análise de persona, que é uma coisa que todo mundo fala, mas que negócio chato, meu Deus, mas eu vi isso aí na faculdade, eu tive que fazer um monte disso na faculdade. E vocês ainda que são designers, a maioria de vocês, né, designers de produto, ou independente do que vocês desenham aí, com certeza vocês já se depararam com isso em algum momento da carreira de vocês. A gente vai fazer de novo, Leonardo? Vai. A gente vai fazer de novo. Sabe por quê? O que acontece? Quando existem esse tipo de conhecimento que todo mundo tem e que todo mundo sabe, o nosso cérebro meio que despreza eles. Sabe? Pô, todo mundo sabe fazer persona, todo mundo sabe fazer uma análise de persona. Eu sei fazer isso, eu faço isso mentalmente. Só que às vezes a gente não faz. Aí que tá o ponto. E aqui, óbvio, é um ambiente de experimentação. A gente vai construir uma apresentação e chegou a hora de vocês pensarem, de fato, em quem vai ser a pessoa que vai estar lá do outro lado. E aí o desafio vai ser o seguinte, eu sei que, por exemplo, se vocês fizerem uma apresentação para o Show and Tell, vocês sabem quem está lá do outro lado, vocês conhecem as pessoas. Mas o desafio aqui vai ser outro hoje. Vocês vão criar, de fato, uma persona que não existe. Ela pode ser baseada aí num mínimo comum de todo mundo que vocês conhecem, mas essa pessoa tem que ser inédita. Ela não pode ser uma pessoa que já exista, tá? Para a gente poder começar já a desbloquear aí as caixinhas de criatividade da nossa cabeça, que a gente vai precisar muito hoje. Qual que é a minha recomendação? Vamos escrever à mão, tá? Com papel e caneta. Existem alguns estudos que mostram para a gente que o papel e a caneta, eles ativam várias dos nossos lados de interação do cérebro. Então, por exemplo, a gente consegue sentir, sinestesicamente falando, a gente vê o resultado automaticamente, a gente ouve, a gente tem a sensação de estar perpetuando alguma coisa e aumenta a memorização dos conteúdos. Eu não gosto de escrever, tudo bem, pode pegar o seu celular, o seu tablet, o seu bloco de notas do computador, o que vocês quiserem. Às vezes a pessoa não gosta mesmo, né, de escrever, pode ser. Às vezes nem lembra mais, né, como é que faz, eu nem sei como é que escreve mais, como é que segura uma caneta, tudo bem, vocês podem usar ferramentas digitais, mas quem puder ir pelo analógico, quem puder voltar aí para as nossas origens, pode ser bem bom. Vou dar um exemplo aqui, tá, de persona. Eu fiz um estudo de persona. Eu vou precisar fazer uma apresentação sobre por que o... Já sei, já vou precisar fazer uma apresentação sobre por que eu me decepcionei com a Carlos Bakery do Brasil. E aí, eu vou precisar fazer essa apresentação para 50 pessoas que vão estar lá no auditório para me ouvir. São pessoas que se interessam, eu sei que elas se interessam, por exemplo, por Discovery Home and Health, porque elas estão lá para saber minha opinião sobre o Bud, né, o restaurante do Bud, o Carlos Baker. Então eu sei que elas se interessam por esse assunto, eu vou partir deste pressuposto. Ou eu vou fazer uma apresentação para jovens que estão se formando e precisam ingressar no mercado de trabalho, precisam entender como ingressar no mercado de trabalho. Pronto, já tem um outro ponto de partida. Vamos desse ponto de partida e vou mostrar para vocês o estudo de persona que eu fiz aqui para clarificar mais ou menos. Eu sei que vocês sabem fazer, mas só para a gente trazer um exemplo claro aqui para ver como que isso fica super legal. Pode parecer meio, já sei, mas fica muito legal ver isso na prática e vocês vão ver que faz toda a diferença. Eu trouxe aqui para vocês o Paulo. O Paulo Vasconcelos, mora aqui em São Paulo e ele é um cara que é muito o meu público sobre trabalho e primeiro emprego. Ele é o cara, assim, que vai ser o meu cliente do primeiro emprego. O Paulo, ele ainda não trabalha, óbvio, por isso que é importante ele ser o meu cliente, e ele tem um pequeno desalinhamento aí com o que ele está buscando, que eu acho que talvez a gente tenha que ajudar. Por exemplo, ele busca um cargo de gerência. Alguém precisa avisar ele
que provavelmente não vai rolar, e talvez esse seja meu papel, não sei. Mas agora que eu sei que ele busca isso, talvez eu tenha que avisar. O Paulo acabou de terminar o terceiro ano, então ele fez o terceiro ano agora, online, tá acabando esse ano, assim, sabe? Aliás, que triste, né? Quem concluiu a escola online, imagina, perder o rabisco da camiseta, esse momento tão importante. O Paulo, ele aprendeu a programar no YouTube, e ele acha que é isso que ele quer fazer da vida dele, ele quer ser um dev, ele quer programar. E ele sempre morou com os pais. Qual que é a meta do Paulo? Ele quer viajar o mundo. Quem não? O sonho dele é morar em uma praia fora do Brasil. Ele não se decidiu qual ainda. Ele não sabe se ele vai para Cancún, se vai para Aruba, se ele vai para Jamaica, mas ele quer morar numa praia fora do Brasil. Isso é o que eu sei sobre o Paulo. O que o Paulo consome, né, midiaticamente falando? O que o Paulo é impactado por? Então, o Paulo assiste muita Netflix, acabou de maratonar Round Six na Netflix, assistiu tudo. Ele ouve muita música no Spotify e ele é um grande fã de Apple, embora ele não tenha muitas coisas da marca, porque os pais dele se recusam a comprar coisas tão caras assim. Mas ele é muito fã, ele gosta muito da Apple, ele acompanha, ele vê os summits da Apple e tal. E o que ele faz da vida dele na prática? Ele come, dorme e programa. O que ele diz que ele programa, né? Mas eu ainda não sei, porque eu não aferi as habilidades do Paulo, mas ele diz que ele programa. Ele tem valores muito fortes que guiam a vida dele demais, assim. Então a família e a ética são muito importantes para ele. Ele gosta muito da Adidas, da Vans, da Chili Beans, da Lupo, da Boticário. Então são marcas que impactam o Paulo de alguma forma. Então se estiver passando um comercial da Boticário na Globo, provavelmente ele vai parar para assistir. Se algum jogador de futebol famoso agora fizer parte aí dos influencers da Adidas, provavelmente ele vai saber. Então, esse é o objetivo dessa informação, marcas. E ele tem algumas dores, o Paulo. Só que a principal delas, a dor mais marcante, é que eu posso resolver, é que ele tem medo de não ter dinheiro para fazer o que gosta. E o que ele gosta, gente? A gente sabe o que ele gosta? Sim, a gente sabe. A gente sabe que o Paulo gosta de assistir vídeo no YouTube e programar. A gente sabe que o Paulo gosta de assistir série, de ouvir música, de saber sobre tecnologia. Então, o Paulo tem medo, por exemplo, de não poder realizar o grande sonho dele, que é morar fora, viajar o mundo. Como que como que o meu negócio de emprego online pode impactar a vida do Paulo? Gerando oportunidade. Será que só gerando oportunidade? Se eu olhar melhor para o Paulo, será que eu posso gerar oportunidade e promover treinamento para o Paulo? Será que eu posso gerar oportunidade e fazer mentoria de carreira para o Paulo? Não sei. Mas será que eu posso gerar oportunidade e, ao mesmo tempo, eu posso botar o Paulo para fazer um estágio compulsório enquanto ele estuda? Será que funcionaria com esse perfil? Não sei, é isso que eu vou analisar aí com base nas informações que eu tenho do Paulo. Faltaram algumas informações básicas aqui, e de propósito, tá? Para vocês entenderem qual o nível de profundidade que a gente precisa chegar. Por exemplo, vocês não têm a idade do Paulo aqui. Por que não? Porque o que eu preciso é de um range muito grande de pessoas que possam ser minhas clientes da busca pelo primeiro emprego. Então, para mim, não importa muito a idade do Paulo. Para mim, importa que ele nunca tenha trabalhado. Pô, Leonardo, então você vai atender pessoas de 50 anos que nunca trabalharam? Sim, eu vou ajudar com o primeiro emprego. Esse é o objetivo. Quer ver o que mais não tem aqui? A gente não tem, por exemplo, o bairro onde o Paulo mora. Por que eu não tenho o bairro onde o Paulo mora, se São Paulo é uma cidade tão diversa? Porque não importa para mim. Eu tenho vaga no Brasil inteiro, eu tenho vaga remoto. Então, onde o Paulo estiver, para mim, tanto faz. Alguma outra informação que vocês sentiram falta aqui? Olhando de prima, sim? Não? Vocês acham, então, que dá, tipo, para eu criar uma apresentação de marca com essas informações que eu tenho para apresentar para os Paulos o meu negócio? Eu já tenho tudo que eu preciso para isso? Não, Gabi tá falando que não. Por que não, Gabi? O que você acha que tá faltando aí? Gabi tá com cara de, eu não sei o que, mas eu sei que falta.
tá no mudo, viu, Gabi? Não sei se você tá falando alguma coisa. Não? Então tá. Boa. É um bom sentimento esse da Gabi, tá? Tipo, eu não sei se eu posso começar. Alguma coisa, não sei. Alguma coisa tá me faltando. Aí que tá. Quando a gente faz o estudo de persona, a gente está direcionando todo o rolê para uma pessoa que a gente criou. Qual que é a curacidade que a gente precisa ter num estudo de persona? Será que o Paulo realmente estaria na minha plateia ou na minha lista de impactados numa publicação do Instagram, por exemplo? Será que o Paulo realmente estaria lá? E aí a gente precisa fazer meio que uma autocrítica. Por quê? O Paulo é uma pessoa que realmente existe e precisa de mim, ou o Paulo é a pessoa que eu preciso que exista? Esse ponto é super importante, porque o Paulo é perfeito para o que eu preciso. O Paulo é perfeito para mim. Ele tem todos os atributos que uma empresa de primeiro emprego precisa. Então, será que eu fiquei um pouco enviesado na hora de criar o Paulo? Com certeza, 125% enviesado. E vocês também vão estar enviesados na hora de criar a persona de vocês. Ainda mais falando de pessoas que vão estar ouvindo vocês, assistindo vocês, que geralmente é aquela linha de pessoas que mais intimidam a gente, né? Aquelas que a gente precisa falar para elas. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Como que a gente pode quebrar esse viés? Bom, no caso de vocês vai ser fácil. Vocês já conhecem muitas das pessoas que estão lá. Então, uma boa dica é vocês tentarem mesclar informações, mesmo que bastante opostas, na persona de vocês. Então, sei lá, vocês conhecem 5 pessoas que vão estar na próxima reunião que vocês vão apresentar isso. Vamos tentar fazer uma média comum dessas pessoas e focar naquelas coisas que talvez não são as ideais para o seu conteúdo? Por exemplo, se eu fosse fazer um Paulo talvez um pouco mais realista, eu poderia dizer aqui que o Paulo não aceitaria um estágio não remunerado, porque o Paulo precisa de dinheiro. E isso me dificulta, porque estágios não remunerados é muito mais fácil de eu gerenciar e criar oportunidade para ele. O Paulo, ele pode... Vamos pensar que mais o Paulo pode estar fazendo aí que pode me prejudicar de certa forma. O Paulo pode ser uma pessoa que não tem internet em casa. Ele entrega currículo ali, mano a mano, tem o celular dele ali, que nem sempre tem internet 4G, e o Paulo não tem computador e internet em casa. Às vezes, quando ele está em algum lugar, ele se conecta pelo celular. Será que minha agência de emprego online vai funcionar? Eu sei, não existe alguém que não tenha internet hoje em dia, existem muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu estou falando de primeiro emprego. Então, provavelmente, as pessoas que eu preciso encontrar, que precisam da minha ajuda para encontrar o primeiro emprego, estão exatamente nessa classe de pessoas, talvez não tenham acesso à internet. Então, são várias coisinhas que às vezes a gente precisa tentar sair da nossa própria bolha para entender se está fazendo sentido ou não. Pô, a pessoa que eu vou apresentar não gosta de slides. Já pensou, e agora? O que eu faço? Como eu resolvo isso? Então, são várias coisas que são boas de vocês pensarem para sair ali da zona de conforto e não criar a persona ideal, mas criar a persona existente. Vamos tentar fazer esse exercício agora? Eu vou deixar na tela isso aqui, ó. E aí, eu acho que assim, a gente não precisa ir tão profundo agora, óbvio, mas eu acho que uns 7 minutos são suficientes para vocês conseguirem responder todas essas perguntas. A Gabi fez uma cara tipo, 7 minutos, sei não, eu acho que não é suficiente. Claro, vocês não vão precisar procurar foto agora, e vocês não precisam também escrever uma grande dissertação, por exemplo, a respeito dos valores da persona que vocês vão escrever. Às vezes 2 palavras são suficientes, e já dá para vocês discorrer depois sobre isso. Vamos tentar fazer? 7 minutinhos? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma musiquinha para rolar aqui. Leonardo? Oi, Cris. Oi, posso perguntar uma coisa rapidinho? Por favor, por favor. Não, sabe o que é? É que hoje eu estava fazendo uma persona, assim, bem coincidência mesmo, e daí me surgiu uma dúvida, assim, ó, porque como eu tinha feito bastante, eu tinha feito uma pesquisa, uma desk research, né? E estava montando a persona a partir dessa desk, mas é uma desk, assim, bem superficial. Só que como eu li vários artigos científicos, tinha muitos artigos que retratavam falas de pessoas, sabe?
Então eu consegui construir, assim, a partir daquelas falas, assim, das pessoas, a persona. E daí eu fiquei em dúvida se eu precisava, por exemplo, querer outras informações para fazer elas, porque aquelas informações, digamos, de artigos científicos, elas me davam um super embasamento, entendeu? Me davam subsídios para eu conseguir construir pessoas reais mesmo, reais que eu digo não de acordo com aquilo que eu quero que elas sejam, mas com aquilo que elas realmente são, nem você falou agora, sabe? E aí eu pensei assim, mas será que realmente eu preciso? Ou será que seria o suficiente e a partir daí eu delinear todo o meu estudo, sabe? Essa é uma dúvida que acabou surgindo. Ótimo ponto, Cris. É inclusive uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas eu acho que a gente pode trazer agora. Como saber se o que eu tenho já é suficiente? Pergunta para a persona. Quê? É esquizofrenia? Mais ou menos. Você já sabe o que você precisa fazer, você sabe qual é a estratégia que você precisa traçar. Se você fizer uma pergunta para ela e ela não souber te responder, talvez te falte alguma informação. Eu vou dar um exemplo aqui bem por cima, tá? Vamos voltar para o Paulo. Paulo, você se interessa por empregos que saiam mais de 500 a mais de 15 quilômetros do seu espaço onde você mora? Não sei. Na minha persona não tem essa resposta do Paulo. Então talvez eu precise de mais coisa. Talvez a partir daí eu precise me aprofundar. Sei lá, tem alguma pesquisa de que mostra que os jovens preferem trabalhar num raio de X quilômetros de casa? Será que eu posso perguntar para alguns jovens que eu conheço? Então acho que é mais ou menos isso, Cris. Eu acho que não tem um ponto certo, até onde cheguei é o suficiente. Vai ser suficiente quando for suficiente. Quando todas as respostas que você precisar estarem lá na sua frente. E meio que só vai descobrir isso perguntando e testando e executando o trabalho, sabe? De outra forma, não vai ser possível você saber se sua persona é completa ou não. E ela não precisa parar. Se você descobriu que ela não é completa, continua incrementando. Ou para de incrementar, tira coisa, muda coisa. Eu acho que esse é o bom, né, de ter um avatar ali. Até assim, meu questionamento não é se ela era completa ou não é assim, tipo, se esse material teórico ele já me dá subsídio, eu preciso fazer questionário, por exemplo, para extrair outra persona dali, sabe? Esse que eu fiquei em dúvida. Será que eu preciso construir outras personas a partir de questionários? Se as próprias entrevistas e aquele material de pesquisa que eu tenho ali já é suficiente, aqueles 3, 4 artigos científicos, sabe? Isso que eu fiquei me questionando. De repente, eu não preciso estar fazendo questionário, mandando para tais e tais pessoas, sabe? Já Não tem mesmo. material. Para que eu vou estar, né? Uhum. Não, fato. Fato. Você não precisa. Se você já chegou no ponto que você precisava, deu já. Você não precisa materializar a persona ali. Ela precisa servir para você naquele momento com aquelas respostas. Se está lá, tá ótimo. Acho que não precisa perder mais tempo com isso. Talvez perder mais tempo na execução do que na construção da persona faria muito mais sentido, Cris. Mas eu acho que só vai ter essa resposta de fato na hora que você começar a executar. Mas se Tá, você acha beleza. que, assim, olhando por cima, dando um overview, você já tem todas as respostas, já para. Já para e começa a executar. E aí depois você, se precisar, você volta. Tá bom, beleza. Obrigada. Que isso. Espero que tenha ajudado. Olha, era bom você estar fazendo a persona enquanto eu estava falando com a Cris, viu? Vocês não vêm querer me dar golpe, não. De que agora, 7 minutos vai começar agora, que não é assim a vida, hein? Eu vou até colocar uma musiquinha aqui. Tá, mas eu não entendi o que era para fazer, então. Criar uma persona. Isso, você vai criar uma persona que esteja na sua próxima plateia. Então, a partir do momento que você definir o seu conteúdo, olha, eu vou falar sobre isso na reunião X. Que pessoa vai estar lá sentada me ouvindo? E aí você constrói a persona pensando nisso, óbvio, tirando muito do seu imaginário, a ideia é essa mesmo, mas tem que ser essa persona, a persona que vai ouvir o seu conteúdo. Beleza. Não sei se vai tocar assim, se eu deixar a tela compartilhada.
Só para avisar que vocês têm 3 minutos, tá? Só. Tá dando para ouvir alguma coisa? E aí? Saiu alguma coisa aí? Saiu? Imagino que incompleto, tá? E espero que sim, porque se vocês conseguiram definir uma persona em 7 minutos, me passem a receita. Então, eu imagino que sim, falta detalhes, a não ser que vocês não quiseram, talvez, entrar tanto em uma complexidade maior de detalhes, mas imagino eu que vai estar faltando algumas coisas aí e faz parte, tá? A gente não vai ter tempo, óbvio, de ficar alguns minutos produzindo, mas a ideia é dar o start aqui e vocês vão ter uma semana aí, né, para pensar nessas informações, então dá para continuar isso com o passar do tempo. A ideia é só a gente começar e ver se vai surgir dúvidas no meio do processo. Se surgirem dúvidas durante o processo, vocês abram o microfone aí e tudo mais e a gente pode discutir a respeito delas, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe, agora que vocês já sabem qual que é o tema que vocês vão falar, então se vocês ainda não sabem, tipo, é agora ou nunca, tá? Então, agora que vocês já sabem o tema e já sabem com quem vocês estão falando, quem que é a pessoa que está do outro lado da tela ou que vai estar na reunião presencial, não sei, que vai estar ouvindo você, chegou a hora da gente começar a pensar no que vocês vão falar. Então, pô, eu já sei que eu vou falar disso, disso, disso. Mas como que vocês vão falar sobre isso? Com qual profundidade? Até que ponto? Como vocês vão começar?
como vocês vão terminar? Vocês vão apresentar um slide? Não vão? Essa é a hora da gente começar a pensar na estrutura inteira do circo. A gente até então só comprou a lona. Alguém... Eu travei? Alguém falou alguma coisa? Eu. Oi, E, Rusto. por exemplo, quando a gente vai fazer isso, é com um grupo de pessoas, às vezes, e que na maioria das vezes é com um grupo de pessoas e praticamente todas elas ali são decisores. A gente não vai no micro, né? A gente faz um macro ali do negócio. Como é que seria? Boa. Então, tipo, só para ver se eu entendi, num cenário onde você vai apresentar, sei lá, para 10 pessoas e 6 delas são tomadoras de decisão, então você precisa convencer essas 6 pessoas, por exemplo. Boa. É óbvio que você não vai fazer 6 personas, até porque você já conhece essas pessoas, né? Então, talvez aqui seja o caso de você nem criar uma persona, tá? Se você já tiver plena consciência de quem são essas pessoas, o que elas estão esperando, quais são os objetivos, o que elas gostam de ouvir, de que jeito elas gostam de ouvir, e você conseguir fazer uma média com essas informações, talvez não necessariamente você precise construir uma persona. A persona, eu acho que é mais útil quando você não conhece o público, e segundo, quando você conhece, mas o público é muito heterogêneo. Tem pessoas muito diferentes, com pensamentos muito distintos, que pode ser o caso dos seus 6 decisores. Mas nesse caso, se você estiver fazendo uma apresentação para esses 6 decisores, a chance de você já conhecer eles com um pouquinho de profundidade é grande. Possivelmente não são pessoas completamente novas para você. A não ser que seja, por exemplo, um processo de venda e seja um cliente completamente novo e você nem sabe quem que é o decisor, ou você sabe, mas você não faz ideia o que ele gosta, o que ele não gosta. Aí, a ideia é que você talvez não tente conduzi-lo à tomada de decisão no primeiro encontro, para você conseguir ter insumos. Mas se não for possível, se você precisar chegar ali ao ponto da tomada de decisão naquela primeira conversa, o ideal dos mundos é utilizar algumas outras técnicas além dessa técnica só de storytelling. Por exemplo, eu vou falar para vocês lá no fim, vou dar essa dica, mas, por exemplo, técnica de gatilhos mentais, assim, sabe? Pode ser uma coisa que funcione bem, técnica de rapport, você pode tentar ler o ambiente, tentar fazer algum tipo de espelhamento. Aí eu acho que vai precisar de um pouquinho mais, sabe, de insumo para isso, se for ali na primeira tomada de decisão. Porque, de fato, é difícil. E eu acho que não tem, tipo, caminho das pedras facilitado para esse caso. Eu acho que precisa sangrar um pouquinho mesmo. Não tem jeito. Beleza? Hora da gente, então, construir o nosso roteiro para a próxima apresentação. Como que a gente vai fazer isso? Falei para vocês que tem uma metodologia muito boa e que vai ser, assim, super fácil para vocês só botarem um rolê de vocês ali e jogar no mundo. Essa ferramenta, ela é o ABC da história. Por que o ABC da história? O ABC é um negócio tão infantil e é quase isso, viu? É tão simples assim que uma criança super poderia aplicar. É bem o beabá ali do negócio. Pô, mas não é muito simplista de maneira alguma. É simples. É zero simplista. Essa técnica, ela do ABC, ela foi criada aqui por nós e ela bebe de muitas outras fontes. Então, ela é meio que uma média comum de vários outros estilos de storytelling. Como, por exemplo, a própria retórica, né, que vocês vão ver que está bem presente em alguns momentos. A técnica de storytelling da Pixar, a técnica dos 3 atos do cinema, do Sid Field, está bastante aqui também. Tem algumas pitadas de jornada do herói. Então, são várias coisas jogadas no liquidificador e tiramos o bom de tudo, os nutrientes, e formamos um negócio aí que pode fazer sentido e vai ser útil, assim, para a maioria dos casos de conteúdos que vocês forem apresentar. E é literalmente um framework super simples, com 3 grandes pilares, para vocês preencherem com as informações dos conteúdos de vocês. A gente vai ver um por um agora, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver um por um, aí eu vou dar uma breve introdução sobre cada um dos 3 pilares, a gente vai ver um exemplo, a gente vai discutir um pouquinho sobre, e aí vocês vão ter uns minutinhos para escrever esse momento da história de vocês. Pode parecer confuso agora, mas vocês vão ver que vai fazer sentido conforme a gente for avançando. Vamos começar falando do A, então. O A é o momento da abertura do seu conteúdo. É, assim, momento super chave para aquilo que você vai falar.
E aí, tem algum jeito de você fazer uma boa abertura. E assim, primeira coisa que eu vou falar para vocês, nunca mais vocês vão abrir com boa noite, eu sou o Leonardo. Acabou isso aqui. A partir de agora acabou, tá proibido, tá proibido. Tá lá, vai aparecer uma placa vermelha enorme quando vocês falarem isso. Óbvio, né? Não é para vocês serem mal educados, não é essa a ideia, tá? Mas se vocês forem fazer uma apresentação, por exemplo, para um monte de gente, começar com boa noite, boa tarde, bom dia ou oi não é a melhor das ideias, tá? Eu vou mostrar para vocês por que não é a melhor das ideias, mas vamos ver alguns exemplos do que a gente pode fazer. Então, você pode começar, por exemplo, fazendo uma pergunta. É super eficaz, super eficaz. As mães usam super isso, né? Quando você faz alguma coisa, ela nem fala nada, ela fala, você quer apanhar agora ou depois? Só para a gente começar a conversa aqui. Você pode dar um spoiler, você pode começar com uma informação de impacto, você pode apresentar um problema, você pode apresentar um segredo. Pô, Leonardo, mas não fica estranho começar assim, sem me apresentar, sem falar oi, sem dizer, tipo, sei lá, qualquer coisa, não fica estranho sem começar? Pode parecer que fica mesmo. Mas, por que vocês devem esquecer essa parte? Eu vou mostrar para vocês um vídeo, depois de dar algumas informações, vocês vão ver que não fica tão estranho assim quanto soa. E por que é importante fazer uma boa abertura? A Netflix fez um estudo, eu não sei se vocês conhecem essa série aqui, que é a Orange is the New Black. É uma série antiga já da Netflix, foi uma das primeiras séries originais da Netflix, e eles perceberam que a série não estava indo bem em alguns países, não estava rolando muito bem assim, sabe? O que está acontecendo? A galera não está engajando, tem gente que clica para assistir e não termina. Aí eles contrataram um estudo, e eles descobriram nesse estudo que eles tinham só 90 segundos para captar a atenção da pessoa quando a pessoa desse play no episódio. Se você deu play ali, é 90 segundos para o nosso cérebro decidir se vai ou não dar atenção para aquela informação que ele está exposto. Eles descobriram, além disso, de que antes da pessoa dar o clique, ali quando fica naquela parte do catálogo com todas as opções, o cérebro do consumidor demorava 1,8 segundo para processar a imagenzinha da capa e decidir se ia ou não dar uma chance e clicar naquilo e ler a sinopse e ver o trailer. 1,8 segundos, gente, é muito pouco, muito pouco. E é muito interessante que esse mesmo estudo mostrou para eles que esse 1,8 segundo é o processo de decisão. Porque o cérebro do consumidor já processou aquela imagem, ou seja, o cérebro já entendeu as informações daquela imagem em 13 milissegundos. Tipo, 13 milissegundos. Eu não sei nem quanto que dá 13 milissegundos. Eu já devo ter falado 1 milhão de 13 milissegundos até agora. Nossa, mas não faz sentido. Eu não consigo processar uma imagem em 13 milissegundos. Eu não consigo entender o que está escrito numa capa. Eu não consigo ler o título. Não precisa. O seu cérebro é tão competente, ele é um decifrador de códigos tão habilidoso que em 13 milissegundos ele transforma vários gatilhos já conhecidos de repertório em sensações para você tomar um processo de decisão em 1,8 segundo. Então, o primeiro passo aí desse processo decisório de 1,8 segundo é o nosso cérebro trabalhando loucamente o tempo todo e decodificando absolutamente tudo que está ali e que pode ajudar já com referências passadas. Você não vai ler o título do negócio em 13 milissegundos. De fato, você não vai, é impossível. Mas o seu cérebro vai conseguir entender qual sensação aquela cor te transmite. É uma imagem mais limpa, é uma imagem mais pesada, é uma imagem que me passa uma sensação de alegria, uma imagem que me passa uma sensação de tristeza. Pô, é um drama, hein? Não deve ser uma comédia. Não, isso aí é filme de criança. E aí nessa, seu cérebro já está pronto para te dar a resposta do que ele precisa ou não. E o que importa isso para vocês, né, gente? E daí, né? Vocês devem estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? Eu não faço filme, eu não tenho um catálogo, mas vocês precisam da atenção das pessoas. E independente das pessoas estarem zapeando na Netflix ou assistindo a sua apresentação, o cérebro humano funciona da mesma maneira. Então é pouquíssimo tempo, tá? Então a abertura, assim, as primeiras palavras são essenciais. Se você desperdiçar o primeiro momento com oi, você precisa ir muito para cima a partir de agora, para conseguir engatar. Aí volta aquela pergunta, pô, Leonardo, não é estranho começar sem um oi, começar sem nada? Vamos ver. Se liga nesse exemplo aí, ó.
Well, today we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Boa, obrigado, Steve Jobs, pela participação. Gente, estamos falando de uma abertura aqui. Voltamos no tempo, né? 2007, lançamento do iPhone. Eles vão falar, pô, mas ele começou com um bem, cara. Eu não posso começar com um oi? Quando você for o Steve Jobs, você pode. Porque as pessoas já estão lá para te ouvir e qualquer coisa que você falar vai ter. Que legal. Mas não, a gente não é o Steve Jobs. Não é o caso aqui. E é muito interessante a gente pensar nesse vídeo, que eu passei para vocês 1 minuto de vídeo. Essa apresentação, essa conferência da Apple tem mais de 40 minutos. Ele ficou 1 minuto e você não precisa mais assistir. Se você não quiser, você já sabe o que vai ter. Você já sabe qual que é o negócio. Óbvio que você vai querer assistir, porque estamos falando de 2007, né? E não existia nada disso. Mas ele entregou tanta coisa logo no começo que o caminho já estava todo pavimentado. E é muito legal que em 1 minuto ele conseguiu fazer com que as pessoas respeitassem um nome que muda apenas uma pequena letra no começo. Fone é um negócio que já existe há muito tempo. Não foi a Apple que inventou o fone. A Apple inventou iPhone. E ele conseguiu fazer as pessoas respeitarem a letra I no começo de uma palavra velha em 1 minuto. Teve uma risadinha, aquela coisa toda, mas, pô, caraca, Apple, nós estamos reinventando o telefone. E se vocês perceberam, se a gente voltar aqui, ó, no nosso framework, como que o Steve Jobs começou? Segredo? Contando um segredo? Não, dando um spoiler, né? Boa, é isso, Justo. Ele deu um spoiler. Ele já falou, hoje a gente vai falar sobre um iPod com tela, com touch. E um telefone. E um navegador de internet. É engraçado pensar, né, que uma das grandes features do celular naquela época era um navegador, né? Eu sempre acho curioso. E ele começou dando esse spoiler aí, e a galera falou, pô, será que nós vamos ter 3 produtos? Jogou no imaginário da galera, só que ele não esperou muito para resolver. Como, cara, ele é muito top, em 2 frases depois ele já falou, não, queridos, a gente não está falando de 3 produtos, a gente está falando de um só. E aí, além do spoiler, ele deu uma informação de impacto. É genial, né? Eu sei, ele manda muito bem. E aí, nessa brincadeira, nesse 1 minuto, ele conseguiu uma coisa que é o que a gente está buscando a vida inteira, que é o engajamento. Ele conseguiu fazer com que todas aquelas pessoas prestassem atenção nele nos próximos 39 minutos. E não foi só 39 minutos, porque depois dos 39 minutos entra o designer do negócio para falar sobre o design, entra não sei quem para falar sobre a infraestrutura. É um negócio enorme, as conferências da Apple. Geralmente, hoje em dia não sei, acho que hoje em dia deve ter 1 hora, 1 hora e pouco, não acho que chega a 2 horas. Mas era muito tempo, assim, imagina, para falar de uma coisa que
Ninguém nem sabia que precisava. Quem precisava de um iPhone em 2007? Estava tudo bem. A partir daquele 1 minuto, todo mundo precisava de um iPhone. E esse que é o tchan da abertura. É ali que você vai garantir a galera. Já que vocês já sabem qual que é o tema de vocês, tá na hora de pensar como vocês vão abrir. E esse é o momento, tá? Mesmo esquema do outro, só que agora vai ter uma pequena diferença, tá? Vocês vão ter aí os mesmos 7 minutos para escrever a abertura de vocês, e vocês podem fazer isso de 2 jeitos diferentes. Vocês podem fazer uma folha com um monte de ideia, então escreve ideia, vai fazendo tipo uma lavagem ali do seu cérebro na folha, vai escrevendo, e aí depois você pode reorganizar isso, ou você pode passar um tempo refletindo, pensar o que você quer seguir e a partir daí começar um manuscrito, entre aspas. Palavra por palavra, como você quer falar aquela informação. Então pode ser vários bullets, várias ideias, vários conteúdos, como pode ser uma coisa super bem organizada, já numa linha do tempo, vocês que sabem. E aí é importante colocar isso no mundo, então seja escrever, seja digitando onde você estiver, é importante parir esse filho. Se fica na cabeça, a gente não tem noção de como aquilo é na vida real, então é importante parir. 7 minutinhos, a diferença vai ser que, se vocês quiserem tirar dúvidas, falar do seu tema, pensar, pô, Léo, queria saber como é que você acha que eu posso abrir? Qualquer coisa que vocês quiserem, vocês levantam a mão, que aí eu vou abrir uma salinha, e aí a gente vai juntos para outra salinha para a gente conversar individualmente para não ter spoiler do tema de vocês. E aí vocês podem tirar dúvidas mais pontuais, se quiserem também, tá? Se não quiserem, vocês podem fazer aí nesses 7 minutos sozinhos, como vocês acharem melhor. E o tempo já começou a valer a partir de agora. Lembrando que se quiserem tirar qualquer dúvida, só levantar a mãozinha que a gente fala. Glaucio, vou te abduzir, tá?
Vocês ganharam um tempinho de lambuja aí, hein? Agradeço a Glaucio. Gente, a gente vai sair para o intervalo agora. Antes da gente ir para o ponto 2. Intervalo é muito recreio, né? Vamos sair para o recreio. A Glaucio trouxe um ponto que eu acho que vai ser muito importante compartilhar com vocês, tá? A gente está falando aqui, falei para vocês, gente, não comecem com oi, não comecem com bom dia. Eu estava contando na minha cabeça que as apresentações todas seriam feitas ou internamente ou para públicos já conhecidos, tá? Então, acho que um disclaimer vai ser importante aqui. Uma leitura de ambiente é essencial quando vocês forem falar com um grupo pela primeira vez. E aí, se for um grupo que está falando pela primeira vez, você sabe que são pessoas mais formais, mais tradicionais, que vão se sentir desconfortáveis, por exemplo, se você não começar se apresentando, não vale o risco. Porque o oposto pode ser maior. Você pode perder essas pessoas logo no começo. Então, a ideia é usar essas coisas todas com sabedoria, tá? Às vezes eu esqueço, eu estou num contexto muito informal, então, às vezes eu acabo colocando isso como régua, mas dependendo do cliente de vocês, das pessoas que vocês forem falar, precisa e vale adaptação, tá? Às vezes não falar um bom dia vai ser pior do que se você falar um bom dia. Ou falar um bom dia vai ser melhor do que se você não falar. O resultado vai ser mais positivo. Então, a Glaucio trouxe esse ponto super importante e vale o lembrete aqui, tá? Não cheguem já na apresentação no cliente, tipo, ai, vamos todo mundo se lascar. Porque o que eu vou falar hoje aqui vai mudar a vida de vocês. Não precisa disso também, né? Precisa dessa ignorância toda, claro. Beleza, ó, agora são 8h13. Eu não lembro quanto tempo a gente deu de break da última vez. 10 minutos? 7 minutos e meio. 7 minutos e meio. Então, quando for exatamente 8h20, a gente volta. Olha só que beleza. Espero vocês, então, 8h20, tá?
E aí, voltamos? Estamos todos aqui. Quem não estiver aqui, levanta a mão. Glauci, tá aqui? Oi, apertei sem querer, desculpa. Ah, tá bom, mas é bom que indicou que você já estava de volta. Bom, eu acho que todo mundo está de volta, né? Duro que eu não posso considerar o silêncio como um consentimento nesse caso, que pode ser um silêncio de não estamos sentados no computador, né? É uma questão complexa essa de se resolver. Bom, vamos seguir então. Acho que estamos todos aqui. Qualquer coisa, se alguém chegar aí no meio do caminho, né? Não sei, a gente pode ver o que faz. Depois então que a gente fez essa primeira fase, gente, a fase da abertura, chegou a hora da gente ir para o B, que é a hora de bagunçar o coreto aí, bagunçar o negócio. O B nada mais é do que um momento de apresentar o seu problema, apresentar o seu vilão. É para bagunçar a cabeça da pessoa que está te ouvindo, no bom sentido, claro. Eu gosto muito dessa frase aqui, que o desafio dos heróis, ou seja, aquilo que o herói precisa enfrentar, geralmente é o que mais faz com que as pessoas se conectem com ele. Se vocês pensarem, por exemplo, no Homem-Aranha, a gente se conecta com ele por quê? Porque o Homem-Aranha tem que trabalhar em 2 empregos, tem que pagar as contas de casa, além de ter que lutar contra os vilões. Então, ele, não à toa, ele é um dos heróis que mais se conecta, né, com a grande massa, porque ele é muito gente como a gente nesse aspecto. E aí, existem vários jeitos de apresentar um problema, apresentar uma dor. Então, dá para você, de fato, apresentar uma dor, então expor uma dor que você sabe que já existe. Dá para você contar um desafio que você mesmo passou e superou. Como você fez isso, vai ser aí o grande trunfo. Mostrar uma estatística negativa, esse é geralmente o mais fácil, tá? É comum a gente conseguir encontrar estatística negativa, ou quando a gente está apresentando dados, então, sempre tem um dado negativo ali, né? Então, geralmente vai ser fácil da gente explorar esse ponto. E você pode também criar um problema. Como a gente viu no vídeo do Steve Jobs, ele estava resolvendo um problema ali que ninguém sabia que tinha. Ele acabou de criar o problema ali que era não ter o iPhone. E a partir desse momento, então, foi um problema. E, de fato, definir um vilão, se existir um vilão aí bem definido, o que é mais difícil, né? Principalmente em apresentações de trabalho, corporativas, é um pouco mais complexo de acusar e dizer que algo específico é o culpado por aquilo, né? Então é um pouco mais perigoso. E um ponto importante é, a não ser que você esteja fazendo uma apresentação de dados negativos, porque assim, às vezes você está fazendo uma apresentação de dados negativos, só tem dado negativo e vai ter que apresentar, vai ter que fazer. Se não for esse o caso, se o seu objetivo for motivar a galera à ação, se o seu objetivo for fazer com que eles tenham alguma participação na resolução daquele problema, essa frase aqui do final é uma boa lembrança, tá? É uma coisa boa de se lembrar. A ferida que a gente abre nunca pode ser maior que o band-aid que a gente vai pôr depois. Porque senão fica um gostinho amargo na boca e não é essa a ideia, a não ser que seja a ideia, né? Então, se de fato o que você precisa é apresentar dados negativos e acabar com aquela ferida, fazer um rombo ali, vai na fé e seja feliz. Mas, no geral, a gente quer deixar um sentimento positivo no final daquilo que a gente fala. Falando sobre jeitos de criar esse problema, existem pelo menos 3 coisas que são fáceis, que eu já falei aqui, mas explorando um pouquinho mais elas. Uma estatística negativa é super fácil de encontrar, super fácil de trazer. Se for uma apresentação de dados, melhor ainda. Aqui vocês estão vendo essa frase, que apenas 4% das mulheres do mundo se consideram bonitas. E essa frase, eu não sei se hoje em dia ela é real, mais, né? Mas há 6 anos atrás ela era real. Inclusive, foi esse o mote da Dove para criar toda uma campanha. Então, eles usaram essa frase, essa estatística negativa, para fazer toda uma campanha de marketing. Dores reais do seu público. Então, aí eu estou com a minha dor aqui do meu querido Paulo. Ele é jovem, ele quer fazer muita coisa, mas ele não tem dinheiro.
Aí eu preciso atacar essa dor, eu preciso atacar a dor do Paulo. E alguma coisa emocional. Emocional, geralmente, a gente deixa um pouquinho mais para o entretenimento, mas pode funcionar em alguns casos muito raros no ambiente corporativo. Aí o exemplo é o clássico de qualquer comédia romântica. Eu sou apaixonado por ela, mas não dá a mínima para mim. Por que eu digo que é importante tomar cuidado, tá? Com os fatores vilões emocionais no ambiente corporativo. Porque quando você mexe com alguma emoção de uma pessoa, negativamente falando, possivelmente você vai conseguir o resultado oposto daquilo que você estava buscando. Então, se você está buscando que as pessoas se motivem a vender mais, se você falar para ela que o filho dela não vai ganhar a viagem que ela tinha prometido no fim do ano, porque ela não bateu a meta, não sei se vai ser o resultado positivo que você espera. Então, é melhor evitar vilões emocionais no ambiente de trabalho. Até porque a gente está falando de pessoas no ambiente corporativo, então não precisa mexer com a emoção de ninguém, necessariamente. Vou mostrar um vídeo para vocês que explora muito essa questão do vilão. É uma propaganda, mas ela é muito, muito, muito baseada em criar e resolver vilões. Dê uma olhada. Tanquinho? Fala sério. Quem precisa de tanquinho quando você tem o nariz? Ou de nariz quando você tem esse estilo? Você não precisa de estilo quando tem o swing. Nem swing quando você tem atitude. Ou atitude quando você arrasa no salto alto. Pra que salto alto quando você tem rodas? Boa pinta? Cara, quem precisa de boa pinta quando você tem conteúdo? Ou conteúdo quando você tem culhões? E quem precisa disso tudo se você tem a manha? Se você manda muito, se você tem o cérebro, o toque, quem precisa de outra coisa quando você tem a sua? Então vai, deixa no jeito. Muito legal esse comercial, né? E a ideia é muito simples aqui, né? Se vocês forem parar para analisar, a gente tem uma dor central que é explorada de diversas formas possíveis, que é a falta. O que você acha que você não tem, que você precisaria ter para ser melhor? E a solução é simples, você não precisa, não te falta nada, você já tem tudo. Então, eles exploram de uma maneira super criativa, claro, mas nada mais é do que uma exploração de uma dor, né? E uma dor que foi explorada com bastante bom humor, com bastante delicadeza, né? Entre aspas, delicadeza, mas respeitando o sentimento das pessoas, e que funciona muito bem, né? Explorar a dor é uma coisa que geralmente funciona bem. E quando eu falo explorar a dor, gente, não é uma coisa negativa, tá? Não é tipo, fica botando o dedo na ferida. Não é isso que eu tô falando, tá? Não é esse o ponto. Só que, para pensar de que se o Homem de Ferro não tivesse que enfrentar algum vilão, não ia ter o filme do Homem de Ferro. O máximo que ia ter era um curta-metragem dele indo na prefeitura pagar o IPVA da armadura. No máximo que ia ter. Então a gente precisa de problemas, precisa de vilões, precisa de dores. Quando a gente não traz uma dor a ser resolvida, é difícil gerar conexão. Por que eu preciso disso se não mexe comigo? Então, por exemplo, aqui a gente falou bastante já sobre engajamento, sobre o problema da atenção, a gente falou na outra aula. Então é uma dor que eu trago para tentar convencer vocês de que o storytelling faz sentido. As pessoas prestam muito menos atenção do que elas prestavam antes. Elas provavelmente não vão querer prestar atenção em você. Você tem que resolver isso. E o storytelling pode ser a sua saída. É mais ou menos isso que eu faço aqui expondo, né? Agora a minha própria técnica, é mais ou menos isso que eu faço. Léo, mas é difícil fazer isso numa reunião de trabalho, é difícil fazer isso apresentando números, é difícil fazer isso quando eu só tenho que informar as pessoas de algum resultado. Não necessariamente, tá? Pode ser que não precise, e aí eu volto para aquele ponto, né? Pode ser que você não precise explorar esse ponto, mas não é tão difícil assim de fazer. O que a gente vai... Vocês vão ver que não é tão difícil agora na construção. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer as duas construções ao mesmo tempo. Então, eu vou passar para o último C, para o C, e eu vou explicar para vocês por que a gente vai fazer as duas construções conjuntas daqui a pouco. Mas falando sobre o momento do C, é a hora de consertar o problema. Então, se você
teve uma boa abertura, a pessoa ficou com você até o final. Se você apresentou uma dor, a pessoa está ansiosa para saber como você vai resolver isso. E esse é o momento de vender o peixe. Esse é o momento de fazer o que você tem que fazer. Aqui é que a venda acontece, aqui é que a apresentação daquele melhor resultado vem. É aqui que vocês têm que brilhar. Tem vários jeitos de fazer isso, tá? Dá para fazer isso com uma solução. Então, você pode vender, de fato, uma solução para a pessoa. Olha, os números estão bem ruins, como você pode ter percebido, não batimos as metas e tudo mais. Mas, se a gente seguir aquele plano de ação que eu apresentei para vocês, ou que eu tinha apresentado na outra semana, ou esse plano de ação que eu estou dando para vocês agora, a gente pode resolver e reverter esse problema. Motivar as pessoas a uma ação. Olha, gente, as vendas não estão sendo boas. Eu estou usando vendas porque é mais fácil, mas no contexto de vocês vão entender. As vendas não foram boas no último semestre. Então, sabendo disso, eu acho que a gente pode pegar os aprendizados que a gente teve, por que a gente não foi tão bem, e usar isso para ser melhor agora. Vamos fazer desse segundo semestre o ano inteiro que a gente não fez e sair todo mundo feliz daqui, entendeu? Pronto, está motivando as pessoas para uma ação. Você pode fazer um convite, você pode criar um slogan. Um slogan é difícil, tá? É difícil e eu recomendo não usar necessariamente nas apresentações de trabalho, a não ser que você conheça muito bem o público. Porque senão você corre o risco de virar uma sketch de comédia ali e não é o que a gente quer. E é legal também relembrar o início. Então, se você começou lá na frente com um spoiler, talvez você pode encerrar respondendo esse spoiler. Então, você vai juntar todas as informações que você deu e aí tá a resposta. Isso é o que as séries geralmente fazem, né? Muita série, não sei se vocês já assistiram How to Get Away with Murder, ela é 100% baseada nisso. O primeiro episódio, o primeiro momento da série, ele mostra alguma coisa muito chocante, e aí passa a série inteira para resolver aquela coisa e voltar para aquele começo e você entender o que de fato aconteceu. Isso é legal que fecha o ciclo, né? Então, na cabeça de quem está ouvindo a gente. O último videozinho da noite de hoje é um vídeo muito bom, também é uma propaganda, e ele mostra para a gente a importância da resolução. A importância de fato, não só apresentar um problema, mas apresentar como resolver aquilo. Dê uma olhada, é um vídeo super fofo. Modéstia à parte, pode ter cara que dirige igual eu. Igual eu acredito que tenha, mas melhor não. A sensação que eu sinto quando eu pego uma estrada, acaba todas as minhas dores. Quando eu vou trocar de habilitação, agora é 3 anos, por causa da minha idade, a gente fica triste, né? Toda a vida eu dirigi. E eu chegar a esse ponto de eu não poder dirigir mais. No Detran, eu fui fazer um teste, ele me reprovou. Eu não gosto nem de falar nisso, que ela se emociona. Quem não fica chateado, perder a carta? Pra onde você tá me levando? Você já vai ver.
Seu microfone tá desligado. Agora vocês estão me ouvindo? O mico, gente, o mico. Eu aqui falando horrores, né? E ninguém me ouviu. Não, é engraçado que o negócio não tava com o símbolo de mudo, né? Não sei o que aconteceu. Bom, eu perguntei se alguém se emocionou, eu vi que o Renato achou demais. Tenho certeza que vocês gostaram também. Qual que é a ideia aqui? Se você for parar pra pensar, a Nissan não resolveu o problema. Porque eles não podem mais dirigir. A Nissan não fez alguma coisa para eles poderem voltar a dirigir. Não botou eles na fonte da juventude, não fez uma carteira de habilitação falsa, nada disso. Mas por que eu digo e eu afirmo que essa é uma solução matadora assim, para o problema ali? Porque eles fizeram tudo que eles poderiam ter feito dentro das possibilidades. Então, às vezes a gente pensa que a solução precisa, nossa, ser a invenção da roda. Ou... Cara, não necessariamente. Pode ser uma coisa simples. Pode ser ensinar a pessoa a fazer certo a partir de agora. Se você estiver falando de alguma coisa que deu errado. Pode ser mostrar como vocês conseguem ter um resultado melhor. Pode ser mostrar como a sua solução, o seu projeto vai trazer melhores resultados. Não precisa ser nada igual a Nissan fez. Não precisa ter moto passando por cima, não precisa ter nada disso, fogos e autódromo e nada disso. Só que ela precisa resolver o problema dentro das possibilidades. E essa que é a ideia. Vamos tentar escrever agora. E por que a gente vai fazer os dois juntos, tá? Porque só pensando no vilão, talvez a gente pode ir muito longe. Pensando numa bagunça ali, a gente pode ir muito longe. Então é importante já pensar na dor que a gente vai apresentar, sabendo que a nossa solução vai estar ali. Então, por isso que a gente vai fazer os dois juntos agora. Também aí... Agora vamos reduzir um pouco. Ao invés de 7 minutos, vamos fazer em 5. Porque agora que eu vi que nós estamos com o tempo apertado. Não tinha percebido isso. Mas, não se preocupem. Ai, meu Deus, não vou conseguir terminar isso em 5 minutos. Não vai mesmo. É igual a Persona. A ideia é dar um start. Como eu disse para vocês, vocês vão ter tempo até essa apresentação acontecer. Então, a ideia é só sair do neutro agora, 5 minutinhos. E aí, mesmo esquema, se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão que a gente vai para a salinha da disciplina. A gente só tem mais 3 minutinhos, mas dá tempo de tirar a dúvida de alguém na salinha, tá? Se vocês quiserem. Boa, vou fazer uma abdução aqui. Já voltamos.
Voltamos, hein? Cá estamos de volta. Ganharam aí de novo mais uns minutinhos de lambuja. Eu tô achando que vocês estão fazendo um conluio contra mim, sabe? Boa, gente. E aí, deu para sair alguma coisa? Pelo menos vocês conseguiram sair do neutro nesses 3 passos? Deu para ter algum insight? Saiu alguma ideia aí da cachola? Me contem aí. Concordo com esse ponto. Olha, eu vou contar então que deu para tirar alguma coisa, tá? E aí, novamente, qualquer coisa a gente pode voltar a tirar dúvidas. Estamos chegando no fim do fim aqui, tá? A gente já vai para os minutos finais aqui dessa partida, quase prorrogação já. E aí, eu vou pedir 2 coisas para vocês. Então, óbvio, continuem elaborando esse roteiro e essa ideia com o passar do tempo. É muito bom, tá? Quando a gente para de fazer, dorme na ideia, no outro dia a gente volta. Geralmente funciona bem. Cris, vi que você levantou a mão. Não? Talvez você sem querer, né? Qualquer coisa, só abre o microfone aí e ser feliz, tá? Beleza. Se você quiser falar agora, viu que o negócio dela ficou amarelo? Não, então não. Beleza, sem problema. Chegamos nos momentos finais aí da nossa conversa. E semana passada eu pedi para vocês ficarem bastante atentos aos meus slides. Por quê? Chegou a hora da revelação, a hora por qual todos esperavam. Esse é o momento. A gente vai falar de PPT. Vamos falar da danada da apresentação, finalmente. E por que a gente vai falar por tão pouco tempo e a gente vai falar só no fim? Qual que é a ideia aí? A ideia é, primeiro, um PPT é super importante. Um PPT bom, bonito, é super importante. Mas um PPT não é absolutamente nada sem um bom conteúdo. Então, a gente, óbvio, ia focar mais tempo falando sobre conteúdo. Eu vou dar umas dicas para vocês, regras de boas maneiras ao fazer o PPT. Vou trazer por que eu falei tanto para vocês olharem meu PPT, mas acho que o recado principal e a maior regra de boa maneira, eu não sei se vocês perceberam, mas o que menos tem nos meus slides é texto. Gabi, eu vi a Gabi pronunciando a palavra texto ali daqui. Quase não tem. E isso não é fácil de fato, porque você precisa contar ou com um bom apoio, com um bom esboço, ou tá com a informação muito bem na sua cabeça. Mas por que isso? Porque quem está aqui falando com vocês sou eu, não é o meu slide. Se fosse para vocês lerem meu slide, eu salvava em PDF, mandava para vocês e não estava aqui. Então, acho que essa é a principal mensagem a respeito da criação de PPT. E é uma coisa que a gente precisa quebrar, um paradigma que a gente precisa quebrar. Às vezes a gente acha que o PPT ele é um apoio para a gente. Ele é isso também, mas ele não é feito para isso. O PPT é uma trilha visual. Ele serve para guiar aquelas pessoas que são mais visuais e trazer ela junto com você no seu conteúdo. Ele não deve ser o centro do seu conteúdo. Ele não deve ser a razão pela qual as pessoas estão prestando atenção em você. Então, tinha vezes, inclusive, que eu não tinha nada na tela. Eu tinha exatamente só alguma coisa escrita e apenas. Como, por exemplo, esse caso. Tem esse fundinho de céu aí, despretensioso, e uma frase. É basicamente isso. E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente obriga a pessoa que está do outro lado a prestar atenção no que a gente está falando. Sabe quando vocês tinham aula de slide na faculdade? Não sei se vocês tiveram aula de slide, mas, cara, era aquele monte de texto. Ou mesmo aula com a lousa, texto escrito na lousa. Pensa na lógica de copiar texto da lousa. Então o professor vai lá, fica 40 minutos escrevendo aquela lousa inteira. Na minha escola ainda tinha uma lousa que passava na frente da outra. Então ele escrevia 2 lousas inteiras. E a gente ia copiar e depois ele gastava uma outra parte da aula para explicar aquilo que a gente já tinha escrito. Na ideia de que a gente ia ler aquilo depois. Só que acontecia 2 coisas. Primeiro, que a gente não prestava atenção no que ele falava, porque estava todo mundo de saco cheio de escrever, de copiar e de ver aquilo, de não entender nada. E segundo, que a gente nunca consultava aquelas notas depois. O PPT é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que obrigar a pessoa a prestar atenção no que a gente está falando, não a ler o que está escrito ali. Se for para ler, faz um pré-work, faz um conteúdo prévio e manda para a pessoa ler antes de você apresentar.
Se você acha que ela precisa saber de alguma coisa antes ou de alguma coisa mais profunda, manda para ela antes. Eu sei que, às vezes, o PPT ele vai precisar conter mais informações de fato, porque às vezes é um documento que você vai mandar, vai anexar em alguma coisa, talvez aí você vai precisar explorar de fato a ideia de ter mais conteúdo lá. Mas tenta pelo menos equilibrar. Se você for ter um slide com bastante conteúdo, porque você precisa, nunca vai ser uma escolha sua, eu tenho certeza, tenho fé, amém. Tenta equilibrar. Coloca um PPT com conteúdo que você precisa deixar lá, e o outro só com apoio visual, com uma foto, com um GIF, com uma imagem bonita, um vídeo. O PPT da Mori é muito bonito, muito bonito. E ele já é meio que criado para essa ideia. Tanto que o PPT padrão tem as telas mais escuras, ou seja, não é tão cansativo de ver. Quando tem mais conteúdo, a tela está em branco, então dá para você colocar o que você quiser lá. Ele já é meio que feito para não cansar a pessoa e fazer com que a pessoa preste atenção em você. E aí, assim que a gente começou, eu mostrei essa tela para vocês, que é tipo a minha tela de abertura, e eu queria fazer algumas considerações a respeito disso. Não é a tela mais linda do mundo e não é para ser, literalmente, assim. Ela é bem bonita, eu acho, pelo menos, né? Não acho que seja feia, ou meu Deus, que coisa horrível, mas ela é extremamente simples. Tem um vídeo de fundo, trazendo a atenção da galera aí para esse movimento. O movimento é um negócio que é sempre legal, quando você pode deixar o slide lá e as pessoas não precisam prestar atenção naquilo. Então, se for um slide de conteúdo, melhor não pôr movimento. Então, se for ter muito texto, melhor não ter movimento, porque vai cansar. E tem alguns elementos que eu acho importante a gente salientar aqui. Primeiro, existe um senso de personalização aqui. Além desse logo aqui, tem o logo da Mori. Então, a sensação que dá no subconsciente é de que esse conteúdo foi preparado especialmente para Mori. Como é que vocês podem usar esse artifício no dia a dia de vocês? Coloca uma data. Sabe a data do dia que você está apresentando? Você nem precisa ter feito naquele dia, sei lá, você está usando aquele PPT faz 6 anos. Mas toda vez que você for apresentar, se tiver atualizado, né, pelo amor de Deus, você vai lá e você muda a data, põe a data do dia. Você não está falando o que você fez hoje. Mas as pessoas vão bater o olho ali e falar, poxa, conteúdo novo, criado exatamente para a gente, personalizado. Aqui a gente tem um título, que é super importante, e se for possível, eu sei que no slide da Mori tem espaço para isso, colocar um subtítulo intrigante. Alguma coisa que vai fazer com que as pessoas queiram saber a resposta disso nos próximos slides, nos próximos momentos. E vocês já sabem por que storytelling é a inovação mais antiga do mundo, já respondemos isso lá na quinta-feira passada. Outras coisas super importantes, tá, gente, na hora de montar telas. Aqui é bem um fast tutorial mesmo de coisas que são mais importantes de vocês seguirem. Sempre menos é mais. Exatamente por aquilo que eu disse para vocês. Se é para eu ler o slide, me manda e não me apresenta, né? Porque eu posso ler deitado, eu não preciso estar aqui conectado. Mas vocês vão fazer apresentações, o slide vai ser uma trilha visual para guiar a pessoa através das suas ideias. E você é o guia. Sabe aqueles passeios que não dá para fazer sem guia? Seu slide tem que ser exatamente isso. Eu recomendo sempre usar a resolução da tela em wide, né, que é 1920 por 1080 para preenche tipo 80% dos monitores e das telas atualmente. Então é melhor porque não fica essa sensação de ter coisa preta em cima, é um pouco mais confortável. Não passem de 2 fontes, isso é super importante. Então, ter uma fonte de título e uma fonte de texto e usar elas durante toda a apresentação, até porque aquilo ali é uma apresentação, não é uma paleta de teste de fontes, você não está vendendo fonte para o Google, então você não precisa usar todas as fontes que existem no seu repertório aí. Seleciona 2 que façam sentido e segue com elas para as pessoas poderem ter identidade e aquela aceitação visual mais fácil. Vocês estão acostumados já a ver essa fonte, porque eu já estou usando ela desde a primeira aula, vocês já estão acostumados com ela, não é nada novo para vocês. Vocês não precisam decodificar isso, vocês só precisam decodificar a informação. A fonte não vai ser um problema. Essa dica aqui é, tipo, muito boa, tá? Aquela minha tela inicial é um vídeo do YouTube que eu baixei e cortei. Meu Deus, eu não sei baixar vídeo do YouTube. Agora você sabe, eu vou mostrar para vocês verem como é fácil. Eu imagino que muitos de vocês saibam. Mas se não souber, essa é a hora da verdade. Estou abrindo o navegador aqui. Talvez demore 7 dias, então eu vou para o próximo, depois eu falo para vocês do vídeo. Usar GIFs e Cinemagraphs. O GIF, ele é um formato de imagem, só que um formato de imagem com movimento. Se você colocar ele no seu PPT,
ele vai automaticamente entrar naquele loop, sempre mostrar aquela mesma imagem, como, por exemplo, essa daqui, ó. Isso aqui é um GIF. É um GIFzinho que faz só esse movimento. Ele, inclusive, é um GIF quadrado. A única coisa que eu fiz foi jogar ele aqui e copiar a cor do fundo dele para a tela inteira. E aí dá essa sensação de que o negócio foi criado assim, mas não é nada mais do que um GIF que eu baixei no gify.com. É isso. O Cinemagraph é como se fosse um GIF, ele é um GIF, a extensão de arquivo é um GIF, só que o Cinemagraph ele tem movimento só numa parte da imagem. Então, sabe quando tem uma imagem inteira assim, estática, e aí a pessoa pisca? Tipo, só o olhinho mexe e a pessoa pisca? Isso é meio creepy, né? Mas, sei lá, ou só a água mexe numa foto. Isso é o Cinemagraph. É um pequeno movimento em alguma coisa específica. Também vocês conseguem achar no Google super fácil para colocar no PPT. E essa dica de máscara e opacidade. Vocês devem ter percebido, eu vou até mostrar aqui para vocês, que eu uso muita máscara. E a máscara nada mais é... Quer ver, ó? Vocês estão vendo o PPT aberto, né? A máscara nada mais é do que uma forma que eu coloco aqui na frente com transparência, ó. Porque se eu usasse a imagem sem a forma, ia ficar difícil de vocês lerem. Então, eu só coloco essa forma aqui, mudo a transparência, é só clicar com o botão direito e vir aqui em formatar para mudar a transparência. Ó. Vocês conseguem definir quanto de transparência vocês querem. E isso já dá um aspecto um pouco mais clean. Embora seja um fundo com bastante coisa, está um pouquinho mais clean por ser uma transparência escura, está combinando bem com o branco aí. Vou mostrar para vocês a questão do vídeo. Estão vendo o navegador aí, né? Vou abrir o YouTube. Primeiro passo, vou narrar os passos. Né? Abre o YouTube, aí vocês podem escolher e pesquisar qualquer vídeo que vocês quiserem, tá? Eu vou... Aliás, ó, estava até assistindo alguma coisa aqui. É o Steve Jobs, que assistimos juntos. Vou botar qualquer coisa aqui, ó. Pintar parede. Estava procurando essa semana como é que pintar a parede, porque pintei a parede do apartamento, queria saber se tinha alguma dica boa. Serve para qualquer vídeo, é muito simples. Abre o vídeo. Quando o vídeo estiver aberto, vou até parar aqui, porque a gente não quer o vídeo. Você vem aqui na barra da URL, você vem entre o ponto e o Y e coloca SS e dá um Enter. Só isso, não precisa baixar programa, não precisa fazer mais nada. Pois o SS deu um Enter, ele vai levar você para esse sitezinho aqui, Save From. E aí ele vai carregar, é só clicar no botãozinho baixar e ser feliz. E usar o vídeo como vocês quiserem. Se quiser só o áudio, dá também, tá? É só clicar aqui, ó, vir em mais e mudar. Esse aqui, no caso, não dá. Mas tem uns que aparecem que, tipo, só MP3 e dá para vocês usarem só o áudio também. Ou dá para baixar sem áudio, tem várias opções aqui. Muito simples. Basicamente, é isso para telas. Por que a gente não vai se aprofundar nisso? Porque essência estética é um negócio um pouco particular. Então, se você fizer alguma coisa que você acha que está bonito, possivelmente vai estar bonito mesmo. Contanto que não seja o modelo padrão do Windows, quando você clica no PowerPoint e aparece aqueles modelos padrões, qualquer coisa vale, contanto que você se garanta no seu conteúdo. Agora, a pergunta que eu faço para vocês. Algum momento, por mais... não achei que aquele slide era bonito, não achei que aquele slide combinava. Algum momento, durante esses 2 dias, vocês ficaram desconcentrados na informação e ficaram concentrados no slide? Gabi está dizendo que não. Vou assumir que a opinião da Gabi é a opinião média da população que está me assistindo. Tem algum slide que marcou vocês, que vocês lembram de alguma coisa que aconteceu no slide? Você falou, gente, eu lembro disso. Mesmo que vagamente, alguma imagem, algum GIF, alguma coisa que vocês lembrem? Gabi lembra do quê, Gabi? A imagem da Grécia Antiga, de Platão e Aristóteles. Olha só, lembrou bem, perfeito. E sabe por que você lembrou, Gabi? Porque tinha muito elemento visual. Tinha muito elemento visual. Era gritante aquela imagem, coloridíssima, um monte de informação. E só estava ela ali. Não tinha absolutamente mais nada. Eu colei a imagem no PowerPoint e estava ela ali. Então, além de todo o apelo visual, você consegue lembrar da imagem. E é positivo. Não é que... Por que é positivo? Porque você lembrou que era Platão e Aristóteles e você vai associar que provavelmente estava associado à retórica, o que tinha a ver...
e aí você vai ter um gatilho para lembrar. Não dá para usar isso o tempo todo. Se você colocar um monte de foto cheia de cor, no terceiro slide ninguém vai aguentar mais ver o que você está vendo. Está cansativo. Mas é legal trazer todo esse artifício visual para informações que às vezes são mais difíceis de gravar ou que você precisa que as pessoas gravem mais. Então, tenho certeza que outras pessoas têm outras referências, né? Alguém lembra de outra coisa. Talvez alguém lembre daquele cerebinho que ficava pulando. Aqui, se eu falar, vocês vão lembrar de algumas coisas. Mas algumas pessoas lembram de outras referências. Da foto das cataratas, vocês devem lembrar em algum momento também. Então, são coisas que acabam fixando ali a ideia e é zero design. Era uma foto colada num PPT em branco, apenas. Não tinha mais nada ali. Então, não exige muito da gente. Alguma dúvida sobre essa questão de slide, sobre o que... Acho que ficou bem claro a mensagem, né? Você não precisa ser o cara, você não precisa ser a designer, a mina que faz design, que desenha tudo, não precisa. Contanto que você tenha um bom conteúdo, o seu slide não brigue com você, e você use ele para fazer com que as pessoas vão entendendo as suas ideias aos poucos, sem estar tudo lá, sem entregar tudo, já basta. Não precisa de muita coisa. Pode ser uma tela preta com uma informação em branco escrita em cima, que vai funcionar. Vai dar tudo bem. Steve Jobs, vocês lembram do vídeo do Steve Jobs que tinha no slide dele? Apenas o ícone do iPod e um negocinho escrito embaixo. E todo mundo... É isso. Não precisa de muito. Você só precisa garantir um bom conteúdo. Alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje, sobre algum ponto Eu sei que a gente está 2 minutos atrasado, mas a gente já está acabando. Tipo, literalmente acabamos. Agora, saber se estão com alguma dúvida, se vocês querem comentar alguma coisa, contrariar alguma coisa, tirar alguma dúvida que vocês estavam desde a semana passada. Acho que estamos bem, então, né? Bom, eu vou deixar no final. Alguém ia falar alguma coisa e eu interrompi? Não? No final, eu vou deixar também o meu LinkedIn, que aí vocês podem entrar em contato comigo e tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, tá? Agora é aquela hora marota de vocês darem feedback e, novamente, eu cometi o mesmo erro, acabei de me dar conta disso, de não colocar um QR Code ou um linkzinho para vocês. Eu vou colocar aqui no chat, tá? E enquanto vocês vão preenchendo aí, vocês vão ver que esse é diferente, esse é o da Mori, tá? Então, é super obrigado vocês... super obrigado. Eu fui ler o que a Glaucio falou e misturei com o que eu ia falar. Grave a situação. É super importante vocês responderem esse feedback, é o feedback diretamente para a Mori. É importante para a Mori continuar trazendo conteúdos e adaptar de uma maneira que faça mais sentido para vocês nas próximas rodadas. Enquanto vocês estão preenchendo aí, não vou tomar a atenção de vocês, óbvio, para vocês poderem escrever direito. Eu mandei no chat. Eu não mandei, não. Eu mandei só pro Lincoln. Aqui clicado, agora foi. Obrigado, Gabi. Gabi vai ganhar R$10 pela ajuda. Bom, enquanto vocês preenchem aí, eu vou mandar os slides para vocês depois. Vocês vão ter essa aula gravada. E eu queria deixar 3 recomendações para vocês, que eu acho que são super legais e são coisas que eu já citei aqui no meio do caminho. Esse primeiro livro, o Storytelling, é o meu favorito do tema. Ele analisa discursos importantes para entender qual que era a técnica do storytelling por trás. É muito legal, tem muita informação. Esse aqui é para quem trabalha mais com dados, então, para quem precisa fazer a apresentação de fim de semestre, de fim de quarter, esse aqui vai ajudar bastante. E o As Armas da Persuasão, que é um mergulho aí na neuropersuasão e mostra para a gente como a gente pode usar os gatilhos mentais que eu já citei lá atrás a favor dos nossos conteúdos. E agora, de fato, vou deixar vocês terminarem de preencher aí. Mais um minutinho só, acho que todo mundo preenche. Boa, tem uma galera respondendo aí. Fechou, gente. Por hoje é isso.